Gênesis 35. Deus dizer para Jacó aprontar-se, ir para Betel e ficar morando lá é a referência à vinda de Cristo ao mundo para morar conosco até a consumação dos séculos. Construir um altar em Betel e dedicá-lo a Deus, a Cristo vir ao mundo, morrer na cruz para salvar a sua igreja e oferecê-lo a Deus como oferta aceitável. O Deus que apareceu quando se fugia do seu irmão Esaú é referência à ressurreição de Cristo em meio à perseguição dos líderes religiosos israelitas. É também a resposta sábia revelada por Cristo que destrói os argumentos heréticos das falsas religiões em suas perseguições intelectuais. Jacó dizer para todos que estavam do seu lado para jogarem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que eles tinham, purificarem-se e vestirem roupas limpas é a Cristo dizer para os seus anunciadores da vida eterna se absterem do materialismo e valorizarem unicamente a vida eterna, pois tiveram provas de um bem maior, o qual é o motivo para abrirem mão de um bem temporário. Mordomia vã somente para este mundo. A roupa nova nada mais é do que esse novo valor social, o entendimento da simbologia das escrituras reveladas por sonhos que prova a vida eterna pelo seu cumprimento preciso de cada profecia. Aprontar-se para ir a Betel é entender a palavra e ser batizado no Espírito Santo para fazer muitas almas entenderam e se converterem para oferecer a Deus como oferta e conquistar dessa forma a vida eterna. Fazer um altar dedicado a Deus em Betel é converter muitas almas pelo ensino do entendimento correto da palavra de Deus para oferecer este único sacrifício aceitável em almas vivas pelo seu entendimento revelado e presenteado ao homem, Jesus, o Deus que ajudou Jacó no tempo da sua aflição e tem estado com ele em todos os lugares por onde ele tem andado, é Cristo que nos ajuda a carregar a cruz da pregação do Evangelho por todos os lugares por onde nós anunciamos o seu sangue derramado para nos purificar, ou nos fazer entender e sermos salvos. Eles entregarem as imagens dos deuses estrangeiros que eles tinham e os brincos que usavam nas orelhas para Jacó enterrar tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém é nós ouvirmos com nossas orelhas o chamado de Deus para que ele enterre o nosso ídolo em Cristo, a árvore sagrada dos tempos, que alimenta o nosso entendimento com a vida eterna. Quando eles foram embora, Deus fazer com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível deles, e por isso eles não perseguirem Jacó. Ninguém ou religiões poderem resistir ao homem de Deus entendido da palavra e batizado no Espírito Santo. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. LC 10 e 19. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6, 8 a 10. Jacó e os seus chegarem à luz e ali construíram um altar onde Deus apareceu para ele na perseguição do seu irmão Esaú é referência à sua vinda para estabelecer o reino de Deus através da cruz e a sua volta para estabelecer o milênio através da grande tribulação no Armagedon. Assim como Cristo foi perseguido pelos líderes de Israel até a sua ressurreição, assim Israel será perseguido na grande tribulação pelo anticristo até o seu livramento por Cristo na sua volta. A morte de Débora, babá da mãe de Jacó, Rebeca, na terra de Canaã na cidade de Luz, conhecida também pelo nome de Betel, faz alusão ou sombra ao fim da lei em Cristo, pois o Velho Testamento de figuras ou sombras para Israel fazer foi uma espécie de babá para o Novo Testamento em Cristo, mantendo cuidado e vivo entendimento pelas alegorias. O sepultamento de Débora debaixo da árvore sagrada das lágrimas, ao sul de Betel, representa o sepultamento da velha aliança de rituais com Israel debaixo da morte e ressurreição de Cristo, a árvore da vida no meio do jardim dos tempos. Deus aparecer para Jacó e o abençoar depois que ele voltou de Padã Arã é referência à benção da ressurreição de Cristo, a qual foi uma realização divina capaz de ser comprovada pelo entendimento de sua palavra e dons sobrecomuns do Espírito Santo. Deus mudar o nome de Jacó para Israel quando ele voltou da Mesopotâmia é referência à mudança de direito de povo de Deus de Israel terreno para Israel espiritual, o qual é a igreja de Cristo atual. Também é a mudança de caráter do Israel terreno atual para o Israel do tempo do milênio depois do arrebatamento da igreja. Deus dizer para Jacó que ele era o Deus Todo-Poderoso, que era para ele ter muitos filhos e muitos descendentes. A Cristo dizer para o mundo que ele é o Deus Todo-Poderoso, que o mundo frutifique e multiplique filhos entendidos da palavra e espirituais para Deus. Uma nação e muitos povos saírem de Jacó, e de seus descendentes haveriam reis.
É referência à cidadania celestial em Cristo para todos os povos do mundo e a missão dos pregadores da palavra que alcançarão o reinado sobre as cidades de Deus. A terra prometida é o céu eterno, o qual já é o entendimento de Deus, e o batismo com o Espírito Santo que nunca passarão em nossa consciência. Deus subir e ir embora quando acabou de falar com Jacó naquele lugar é referência quando acabar o juízo final na eternidade. A pedra colocada como pilar no lugar onde Deus havia falado com Jacó é a igreja na eternidade. Jacó oferecerá a pedra como oferta santa a Deus, derramando azeite e vinho sobre ela. É Cristo oferecer a igreja edificada sobre a pedra, a qual recebeu o entendimento correto da Bíblia e os dons espirituais do batismo no Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo e o vinho o entendimento da palavra eterna. O nome Betel, que significa a casa de Deus, somos nós que abrigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossas vidas. Estes três são os três desdobramentos de Deus: Deus no céu, Deus na terra e Deus no homem. Esses três são um, Cristo, a palavra. Para falar mais claro, isso significa que Cristo não tem Pai, e o Espírito Santo não é outra pessoa a não ser Ele mesmo, a sua palavra. O Pai de Cristo é Ele mesmo, e o Espírito Santo é a sua palavra, a verdade. Nome Benoni dado pela alma de Raquel, trocado para Benjamim pelo seu pai Jacó, é a nossa visão em enigma através do espelho da palavra de Deus das coisas eternas. Dar um nome a pregar religiões segundo a sua própria visão ou interpretação. O significado do nome depende da sua interpretação dos seus sonhos dados do além Sebo e o mar, nome o qual você dá ao seu Deus. Interpretação má dá lucro material, fama e corrupção. Interpretação boa dá entendimento espiritual e vida eterna. Se não sabe viver sem esnobar aparência poderosa é porque não conhece Deus e não sabe que Ele existe pela sua palavra profética de perfeito simbolismo, de histórias passadas reais, de perfeitas alegorias e parábolas controladas como marionetes pelo Espírito invisível de Deus. Com base nisso, chamar Deus pelo seu próprio nome é interpretar corretamente os enigmas e parábolas de sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ap 2:17. Benjamim é a igreja ressuscitada depois do arrebatamento, e a morte de Raquel é o fim da graça em Cristo, no arrebatamento e ressurreição dos santos no reboliço dos montes e ilhas. O caminho que mudou de nome, de Efrata para Belém, é o caminho eterno de Deus que faz novas todas as coisas, de tempo em tempo. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, a qual marca o lugar da sepultura até hoje. É Cristo por a sua igreja de vida eterna restituída nas bodas do Cordeiro sobre o milênio, a qual servirá para marcar a dignidade de adoração de Deus por toda a eternidade. Percebe o detalhe da sabedoria de Deus que a pedra marca o lugar, não a sepultura somente. E este lugar não é um espaço físico limitado, mas a marca o sinal do poder de Deus de realizar o impossível para as suas criaturas. Jacó sair de Belém Efrata e armar o seu acampamento do outro lado da torre de Éder é Cristo ir para as bodas do Cordeiro no céu morar na sua igreja ressuscitada e eterna. Armar acampamento fala também das festas das barracas no milênio na terra. Rubem se deitar com Bila raiz de amargura dos que mataram Cristo levantar uma revolta contra o império mundial de Cristo no milênio. Os inimigos antigos de Israel se juntarão com os traidores da aliança milenar com Cristo. O espírito de Judas contra o reino de Cristo no milênio. Rubem é os países inimigos de fora e Bila os insatisfeitos de Israel de dentro. A natureza humana do primogênito Adão corrompendo a aliança de Deus na terra. Cada filho de Jacó representa um período histórico com suas respectivas dispensações desdobradas, representadas por suas mulheres, conforme já visto anteriormente nessas interpretações. Jacó ir morar em Arba, onde duas de suas gerações antepassadas de mesma linhagem de sangue moraram, é o Espírito Santo morar hoje na terra, onde o Espírito de Deus pairava no princípio e o Filho se moveu em carne até cruz no meio. Esaú e Jacó sepultarem Isaque pode ser dois grupos de pessoas que sepultarão este mundo de morte, os perdedores e os ganhadores da vida eterna, por causa do entendimento de Cristo.